Os que já estiveram ontem tenham aproveitado bastante. Eu aproveitei, aprendi muita coisa aqui. E espero poder contribuir um pouco aí também nesse assunto de economia circular e sistemas locais de produção e inovação. Bom, só contextualizando o porquê desse tema, na verdade é a confluência de dois grandes temas de pesquisa, mas, ao mesmo tempo, temas que certamente são muito caros aí à realidade de empresas e entidades públicas, principalmente poder local, né? Os municípios, as prefeituras. Estava conversando agora com o Ricardo, que tem contato com a Universidade de Ferrara. A experiência dos distritos industriais italianos nas últimas décadas tem demonstrado que a cooperação entre pequena e média empresa, poder público local e outras entidades de pesquisa, universidades, escolas técnicas, podem criar o que na literatura chama-se de eficiências coletivas, né, de sinergias. Guardadas as proporções, um pouco do que o Álvaro da Prefeitura de Boston colocou, nos apresentou do ponto de vista de princípio norteador das ações coletivas no nível micro, no nível de uma prefeitura. Quer dizer, sem a participação dos vários atores em torno de uma questão que é o desenvolvimento, nada acontece, ou acontece de maneira, como se costuma dizer, roda quadrada, tá certo? Com muitas arestas. Então, é um pouco isso. E o tema da economia circular me surgiu em função de que também, desde os anos 90, essa questão da gestão ambiental e a questão social antes, até porque, pela minha trajetória, pela minha formação, eu costumo dizer, eu sou engenheiro de produção de informação, mas um engenheirólogo de prática. O que é um engenheirólogo? Alguém já me disse isso? Eu me esqueci quem me falou isso, né? É um engenheiro sociólogo, um engenheiro que se intromete nas ciências sociais, por estudar economia e sociologia, porque ficou insatisfeito, né, para entender a realidade tanto da empresa, enquanto uma entidade social, uma organização social, quanto de entidades, vamos dizer, no nível médio da economia. Como, por exemplo, como funciona uma cidade, como funciona uma comunidade, né? E, como eu disse ontem um pouco, eu atravessei um pouco o sinal, o professor Marcelo Pessoa gentilmente me cedeu, a oportunidade de dizer que pensar a cidade como um sistema de produção de serviços. Então, é um pouco isso, tá certo? Na universidade, a gente tem um pouco esse vício e tem essa liberdade de ficar pensando o que quiser. Mas acho que, sendo um pouco consequente, né? O que quiser para tentar contribuir com a melhoria da sociedade, da humanidade. Não sei se isso é uma viagem, mas é um pouco que move a gente, né, Marcelo? Eu acho que outros colegas aqui da universidade. Então, eu vou começar colocando uma frase que também alguém já disse, isso acho que lá nos anos 60, 70. E isso me inspira muito em tudo que eu faço na vida, tá certo? Continuo estudando, acho que tem muito que aprender, mas do ponto de vista das coisas que eu pesquiso e que eu me proponho a fazer, todo mundo já viu, já leu isso aqui, né? Nesse assunto que eu pretendo desenvolver, isso norteia muito do que eu vou dizer. Tá? E outra coisa que tem me inspirado muito é esse painel aqui, né? Me lembro, eu não estudei muito química, não, era muito ruim em química, né? Desculpa. Isso não parece uma tabela periódica? Não, coisa. Tabela existe ainda? Tem químico aqui? Tem, né? Então, eu era ruim, péssimo em química. Agora, isso aqui eu tive a oportunidade de conhecer há uns 2, 3 anos atrás, quando eu estive em Nova York e fui visitar a ONU, a sede da ONU. Por curiosidade, quem conhece a sede da ONU aqui? Quem já fez uma visita orientada na sede da ONU? Muito legal, né? Eu sei que eu fui poucas vezes, fui 2 vezes só em Nova York, e esse era um desejo que eu tinha guardado, né? Muita gente vai lá conhecer a Quinta Avenida, os museus, né? Muito legal, o Central Park, a Broadway, muito legal Nova York, né? Mas pouca gente dá atenção, né? Então, uma recomendação, vamos visitar a sede da ONU, principalmente se puder fazer a visita orientada, lá tem um guia. Tinha uma chinesinha que nos guiou, mas antes disso quero lembrar aqui algumas pessoas que também sempre nos condicionam, né? O grande poeta Ariano Suassuna,
todo mundo conhece, o grande brasileiro, né? Dizer, isso está no YouTube, vocês podem encontrar, acho que muita gente já viu, uma brincadeira. Ele falou que quando ele foi indicado à Academia Brasileira de Letras, ele estava no Rio de Janeiro e um casal, muito rico, ele falou, convidou para um jantar. E lá, no meio das tantas, parece que a senhora, que era anfitriã, não tinha um assunto, e puxou um assunto, perguntou para ele, o senhor já foi à Disney, né? Ele, não, Disney não. Não, o senhor já foi a Nova York e não foi a Disney? Ele falou, não, eu nunca fui a Nova York. O senhor nunca foi a Nova York? Ele falou, não, eu nunca saí do Brasil, não me interessou. Aí ele disse que a reação dela, assim, estava na testa, ele falou, poxa, esse senhor não merecia ser eleito membro da Academia Brasileira de Letras, né? Aí ela perguntou para o outro, né? O senhor certamente, uma outra pessoa que estava no jantar, o senhor certamente foi a Disney? Fui. Aí o Ariano, né, com aquele senso magnífico de humor, falou, acho que para essa senhora era dividir a humanidade em duas partes, os que já foram na Disney e os que não foram na Disney. Então, guardadas as proporções, vamos visitar a ONU. E lá na ONU, uma chinesinha que era a guia, foi mostrando, e esse painel aparecia em todo lugar. E desdobramentos desse painel. Todo mundo conhece aqui, né? São os 17 ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na minha opinião, e na opinião, acho que de muita gente aí da academia e fora da academia, é isso que está norteando ações, estratégias, programas, e vão nortear, né, também de empresas, organizações não governamentais, governos em todos os níveis, prefeituras, certamente, Álvaro, né, norteia aí a cabeça do prefeito, de toda a equipe, de toda a staff dele. E não tem saída, eu acho que não tem saída, para, de fato, a empresa, a organização, a prefeitura, o país que queira se desenvolver. Se desenvolver no sentido mais nobre da palavra. Tá? Sem entrar em detalhes por enquanto, mas certamente aqui tem alguns... Deixa eu ver se consigo pegar aqui. Não, mas certamente tem alguns objetivos, como esse daqui, ó, inovação e infraestrutura. Isso diz muita gente, né, Marcelo? Nós temos que perseguir, né, uma escola de engenharia, uma fundação que se credenciou recentemente como Instituto de Ciência e Tecnologia, que está desenvolvendo projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, tem esse objetivo em mente, né, norteando as ações. Tudo bem? E só chamar a atenção de mais um aqui, ó. O 17º objetivo fala em parcerias pelas demais metas. Quer dizer, o 17º objetivo fala o seguinte, ó, vai ser difícil atingir essas outras metas se a entidade, a organização, a empresa, o governo não buscar parcerias. Também no sentido nobre, né, da palavra. Tudo bem? Só rapidamente, aquela ideia, né, de um velho ditado chinês, que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Essa imagem, para muita gente aqui, né, mais jovem, né, Limonge, que se formou lá há algumas décadas, há muito tempo isso aqui era sinônimo de desenvolvimento. Sim ou não? Pô, a cidade, a região que conseguisse atrair o investimento direto de uma fábrica, de uma planta industrial, ia gerar emprego, renda, mais receita para a prefeitura. Poxa, melhor dos mundos, tá certo? Mas certamente para as novas gerações, essa imagem não faz muito sentido em termos de desenvolvimento. Tá certo? Se alguém contestar, por favor, levante o braço e a gente para, né? O debate pode se iniciar. Eu costumo dizer que todo lugar que eu vou, a minha função... Um dos objetivos lá é lutar pela paz, né? É o segundo, o terceiro. E eu sou, né, um soldado dessa batalha. Mas estava dizendo, eu costumo dizer onde eu vou, que aqui é uma extensão da universidade, quer dizer, livre pensar, tá certo? O livre pensar que move a humanidade, ou não. Apesar de algumas pessoas acharem que a teoria da relatividade foi uma bobagem, né? Eu já ouvi, né, de um filósofo aí, não sei. Né? Não sei se é filósofo, pode ser. Bom, vamos parar de bobagem e vamos em frente. Eu também não vou ficar lendo. Nós vamos ver que o conceito e a prática da economia circular está muito próximo desse grande rótulo também, mais recente, da sustentabilidade, ou do desenvolvimento sustentável. Só que olhando a realidade do mundo, essas coisas, né, são uma contradição, ou não? O que vocês acham? Isso é uma contradição.
né? Que modelo de desenvolvimento, né, nossa geração e a geração anterior criou? Principalmente o modelo de desenvolvimento industrial a partir, né, do século passado. Aquele inaugurado por Henry Ford no início do século passado. Parece que ele é insustentável, né? Principalmente se a gente pensar de maneira sistêmica, né, professor? Segundo o enfoque sistêmico, né, na maioria dos interesses da sociedade mundial, brasileira, paulista, paulistana, da nossa. Sim. Ou alguém acha que isso é sustentável ao longo do tempo, né? Todo mundo sabe o conceito de sustentabilidade, né? Não só para essa geração, mas como para as futuras. O que mais que é insustentável? Não passou? Passou. Segundo o Banco Mundial, essa é a distribuição de renda, quer dizer, tem esses traços aqui, né, que a gente herdou, e tem essa distribuição de renda na sociedade. Tem esses dados aqui em relação aos impactos da prática humana. E quando a gente fala da prática humana, sai dessa bobagem do senso comum, né? O homem polui. Que homem, cara pálida? Que homem? Tá certo? Grandes corporações? Grandes corporações. Grandes corporações em alguns setores sensíveis da economia, da indústria. Química, petroquímica, mineração. Dá vontade de chorar, né? Faltou engenharia, faltou cabeça, faltou bom senso da gestão? Não é? Hein? Então, também. Ou teve muita ganância, né? Bom, então, isso é insustentável, significa que temos que pensar coletivamente em novos modelos, novas práticas, novos referenciais teóricos. Vou repetir, novos referenciais teóricos. Pô, mas esse professor vem com essa coisa de teoria de novo aqui, vem. Aqui na universidade a gente não está querendo teoria, a gente quer coisa prática. Claro. Eu costumo sempre dizer, então vou repetir. É um pouco chato repetir. Nada melhor do que uma boa prática, se essa prática for fundamentada numa boa teoria. Esse é um pouco a nossa missão, né, professor? Os professores aqui. É tentar buscar melhores práticas fundamentadas em conceitos. E isso é teoria, uma boa teoria. Claro, agora, vestindo aqui o chapéu da Fundação, o nosso papel é difundir as melhores práticas fundamentadas nas melhores teorias. Por isso que é uma fundação fincada numa universidade, né? A Universidade de São Paulo, que eu acho que tem alguma coisa a dizer, não só para a nossa sociedade brasileira, mas para o mundo. E tem dito. E pode continuar a contribuir. Todo mundo conhece a ideia do sistema de produção, do paradigma. Todo mundo conhece o termo paradigma, né? Lá que Thomas Kuhn, o famoso físico, né, que desenvolveu muito esse conceito de paradigmas. E o Thomas Kuhn era um físico, né? E, claro, ele desenvolveu muito esse conceito pensando na ciência, na história da ciência. E ele mostrou naquele livro, na história das revoluções científicas, hein? A estrutura das revoluções científicas, obrigado, colega, que a história da ciência é marcada por momentos de rupturas, por revoluções. A gente pode buscar, sem entrar em detalhes, né, buscar esse referencial para entender também a história dos modelos de produção, dos modelos econômicos. Esse o meu referencial, né? Esse é o modelo convencional instalado no início do século passado, por Henry Ford, junto com outros pensadores, como Frederick Taylor, né? O modelo taylorista-fordista e a produção no sistema linear. Desde a extração de recursos naturais, passando por transformações de matéria-prima, manufatura, montagem, né? Uso, consumo e vai para o lixão. Até um dia conversando com o nosso ex-diretor, Cardoso, na nossa época, lá nos anos 70, 80, ninguém se preocupava com essa coisa pós-consumo. As empresas não se preocupavam. As empresas se preocupavam em produzir com padrões de qualidade, com produtividade, menor custo e entregar para o mercado. O que o consumidor fosse fazer com o produto, durante o uso e pós-uso, não é preocupação da empresa. Novos tempos, tá certo? Por exemplo, do ponto de vista do marco legal, hoje nós temos uma política nacional de resíduos sólidos, que induz as empresas a se adequarem dentro desse novo paradigma de produção sustentável e agora o rótulo da economia circular.
Já falei ontem, um dos principais produtos da nossa sociedade industrial é esse, né, com essas 4 letrinhas aí. É o lixo. O lixo nas suas diversas formas. O lixo orgânico, inorgânico, o lixo eletrônico. É uma grande avenida de pesquisa é o que fazer com o lixo eletrônico. Né? Lá na Poli, né, temos ações em relação a isso, lá na eletrônica. E alguns dados aqui, tá certo? A nossa sociedade industrial, né, que também é a sociedade de consumo, trouxe muitas alegrias, né, muitas coisas bonitas, mas também acabou provocando isso. Né? Acho que muito nessa visão mais sociológica, né, Álvaro? A gente tem que pensar um pouco fora do quadrado do pensamento tecnocrático. Então, a reciclagem do lixo doméstico é uma vertente, mas não é suficiente. Né? É um dos R's lá, dos 4, 5 R's, né? Reciclar, remanufaturar, reutilizar, reduzir o consumo de insumos importantes, né? Não renováveis, né? Reduzir o consumo de água, de energia, e tentar outras estratégias que não mandar para o aterro. Isso apenas é uma frente, né, de preocupação. O consumo d'água, ontem já foi dito aqui, né, a gente não imagina. Né? Se a gente pensar, e esse é um dos enfoques importantes da engenharia de produção, pensar ao longo da cadeia produtiva, como a gente já viu aqui no modelo linear, né, a produção de algumas coisas aí demanda muito consumo d'água. Né? E todo mundo sabe que a água está lá, né? Um dos ODS, é uma das preocupações importantes aí para se tratar em termos de desafios para a humanidade. Esse é o modelinho básico da economia circular, modelo simplificado. Ele foi criado a partir de pesquisadores e cientistas e sintetizado por uma fundação britânica chamada Ellen MacArthur. Todo mundo conhece? Quem conhece a Fundação Ellen MacArthur? Quem já leu alguma coisa? Todo mundo sabe quem é Ellen MacArthur? Quem é ela? É uma jovem, eu diria que para a gente de 40 anos é jovem, né? Uma menina. Tá certo? E sabe qual é a principal atividade dela? Alguém sabe? Quem já leu a história dela? Ela é velejadora. Vive no mar. Não sei qual é a formação acadêmica, certamente deve ter alguma, né? Mas a inspiração dela veio dessa prática de andar pelo mar. E aqui no Brasil tem uma versão sul-americana. Quem é? Faz a mesma coisa, Almir Klink. Alguém já viu uma entrevista recente dele? Ele está, enfim, assim, hipnotizado, no bom sentido, por essa ideia da economia circular. E ele é um praticante da economia circular, não é? Quem já leu um pouco a história dele, leu os livros dele, né? A missão dele, né? Pegando o barquinho, ele, solitariamente. Se ele não tivesse introjetado, antes mesmo desse rótulo, né, ganhar a mídia mundial, se ele não tivesse introjetado, né, na sua alma essa ideia de economia circular, ele não fazia o que fez. Não teria feito, melhor dizendo, não teria feito o que fez. Concorda? De ter que, com poucos recursos, desenvolver todo o empreendimento dele. É um empreendimento. Tá? Extremamente criativo, né? Eu acho que é também um dos grandes brasileiros aí. Aliás, um parente novo, vou voltar lá para a ONU, não posso deixar de falar. Naquele circuito que eu fiz lá dentro da ONU, a chinesinha foi falando, eu falei, peraí, falou de muita gente, né? Eu falei, olha, tem 2 brasileiros que você não pode deixar de citar. E tinha gente do mundo inteiro, né? Eu fiz questão, porque quando a gente está lá fora, a gente tem que fazer um pouco isso, né? Eu falei, olha, tem um brasileiro que é responsável pela construção de tudo isso aqui. Um grande arquiteto. Tem arquitetos aqui ontem, né? Oscar Niemeyer. É verdade, Oscar Niemeyer. E lá embaixo tem 2 painéis lindos, que são obras de arte para a humanidade, de todo o tempo, que é os 2 painéis Guerra e Paz, do Cândido Portinari, do famoso Candinho. 2 brasileiros ilustres que não podem deixar de ser mencionados nesse ambiente aqui da ONU. Concordam? Fecho parênteses. Voltamos agora. Essas pessoas contribuem mesmo com esses desafios aqui da economia circular, né, da humanidade. Então, rapidamente, tem aqui os circuitos, em poucas palavras. A ideia da economia circular
traduzindo do ponto de vista da produção, da engenharia de produção, dos sistemas de produção, é a ideia da produção de circuito fechado. Está aqui. Então, ações de manutenção, coisa que a engenharia de produção já faz há muito tempo, né? Manutenção preditiva, preventiva, para não deixar quebrar o equipamento, não deixar quebrar a ferramenta, né? Remanufatura, reutilização, reciclagem, em vários níveis de atuação. Isso para materiais, né? Enfim, matéria inorgânica, quanto para, por exemplo, a atividade da agricultura, né? Por exemplo, em alguma atividade aqui, extrair biogás, regeneração, pensar em regeneração do solo, as atividades aí mais modernas da agricultura, agricultura orgânica, agricultura... alguém da área aqui que pode me ajudar? Enfim, várias abordagens e várias propostas inovadoras de agricultura, agricultura 4.0 agora, né? Incorporando novas tecnologias para tornar a agricultura mais eficiente e sintonizada com a ideia da economia circular, enfim. Pois não. Pois não, Limoges. Sim, sim. Exatamente. Para manter os recursos aí da natureza ao longo do tempo. Rodízios, né, de rotação de lavoura, essas coisas que... Eu não sou engenheiro agrônomo, né? Plantio direto, a Embrapa faz... Muito bem lembrado. A Embrapa, essa instituição, né, que é uma referência para o mundo também, né? Conheço algumas pessoas que trabalham nisso, está muito sintonizada com isso. Exatamente. Exatamente. Tentar evitar o uso dos químicos, né? Enfim. Bom, falando um pouquinho disso, se for avançar aqui. Então, a lógica da economia circular, aqui, rompendo a ideia da lógica de produção linear, né? É exatamente ações de reparo, de uso, de remanufatura, de reciclagem, né? E hoje se fala muito, por exemplo, de logística reversa. Um estágio mais avançado é se pensar em produção reversa. É se repensar... então está aqui, eu não vou ficar detalhando, usam-se muito esse termo, né, cradle to cradle, né, do berço ao berço. Quer dizer, eliminar essa ideia de conceber, desenvolver produtos, né, desde o projeto, pensando que um dia ele vai virar lixo. Não. Né? A ideia é... Lá na análise de ciclo de vida do produto, que é uma ferramenta usada, há software para isso, a gente ensina isso lá na disciplina de sustentabilidade e produção, é conceber produtos, desenvolver projetos, especificar materiais e projetar processos na perspectiva do berço ao berço. Né? No limite, todo mundo lembra lá da era da qualidade, né? Da qualidade total, do erro zero, guardadas as proporções, a ideia é projetar produtos para o lixo zero. Claro, esse é o que norteia, né? Esse é o princípio que norteia. E aí, o que a engenharia de produção tem a ver com isso? Também aqui é uma tese que eu apresento, defendo. Até agora ninguém contestou. Em nenhum fórum, né, que eu vou, mas vocês fiquem à vontade para contestar. Para quem não é engenheiro de produção, eu também vou ser um pouco professoral aqui, professor. A engenharia de produção, lá na sua concepção, eu acho que foi o professor Rui Leme que cunhou esse termo, a engenharia de produção é, fundamentalmente, uma engenharia de sistemas. Mas, sistemas integrados de homens, equipamentos, materiais, instalações, energia e meio ambiente. Poxa vida! Isso é o privilégio de algumas cabeças especiais, né? Futurista. É engenharia da sustentabilidade. É a engenharia que mais se aproxima desses desafios da economia circular. Pela definição, pela origem, pela concepção dessa engenharia. Não é uma engenharia que trabalha com um sistema técnico específico, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil, mas é uma engenharia de sistemas. Gente, essa é uma polêmica que eu tenho desde o início dos anos 70, quando eu resolvi me candidatar no vestibular da engenharia lá na FUVEST. FUVEST não, era Mapofei. Mapofei, né? Os mais jovens sabem que era Mapofei. Né? Mauá, Poli e FEI. Né? E a engenharia de produção estava começando, havia muito preconceito. Isso não é engenharia, não, isso é só coisas de gestão. Estava conversando com o nosso colega, Ricardo. Na Itália se chama de engenharia gestionale, e é um dos cursos mais procurados.
E os nossos alunos são bons alunos, né, professor Marcelo? E fazem sucesso aí, mundo afora. Acho que são sinais de que a engenharia de produção tem alguma coisa a contribuir também, né, com as engenharias, com o desenvolvimento. E, em particular, onde é que eu acho que essa engenharia de produção, enfim, os conceitos, os princípios, os métodos, as práticas, se encaixa? Se encaixa principalmente nesses desafios, né, nessas novas exigências sociais e ambientais, de conceber e desenvolver produtos e processos produtivos. Essa é a essência da engenharia de produção, tá certo? Que se desdobra nas nossas disciplinas. A nossa estrutura curricular trata muito disso, além de outras coisas, né? Além de conceitos e disciplinas de engenharia econômica, matemática financeira, gestão de custos, produtividade, qualidade. Né? Tá bom, gente? Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, agora, isso tem... De novo, alguém fala, pô, mas está muito conceitual. Tem algumas práticas, então vamos agora para as práticas, né? Exemplos reais. Claro que alguns conceitos surgem ao longo, né, na linha do tempo, mas as práticas, principalmente nas empresas, podem estar lá na frente, tá certo? Eu acho que a gente não tem nenhum preconceito de dizer que é a universidade que gera conhecimento. Ela gera um tipo de conhecimento. Mas eu acho que depois de algumas décadas, né, de vivência na universidade, já 3 décadas e meia, eu acho que a gente tem que ter um pouco de humildade de dizer que muito conhecimento é gerado fora da universidade também. Dentro da empresa também. Lá no chão de fábrica também. Né? Isso os japoneses tiveram uma grande sacada, né? Lá nos anos 70, com o modelo japonês de produção. Né? As práticas lá, né, de círculos de controle de qualidade, né, de gestão no chão de fábrica. Aquilo que na literatura chama de resgatar o saber operário e colocar aquilo lá em prática, por exemplo, para repensar a engenharia de processos. Isso já é difundido, né? Já é senso comum. Então, vamos lá. A indústria têxtil e confecção já vem trabalhando, né? Existe, vocês entram lá no site, quem tiver, uma cooperativa chamada Justa Trama. Justa Trama é uma cooperativa na essência da palavra, né? Não é Coopergato, né? Porque tem muitos espertos aí que, né, assumem a cooperativa e mandam na cooperativa. Acabou, né? Não existe cooperativa. É uma prática cooperativa, né, que integra desde a agricultura, produção de algodão orgânico e colorido, até a manufatura de bens de consumo. Né? Vestuário, bolsas, etc, etc. Justa Trama, depois vocês pesquisem lá. Alimentos. Bom, não vou ficar falando aqui, né? Tem alguns exemplos aí. A nossa riqueza, né, real e potencial para produzir alimentos para o mundo, né, para alimentar a humanidade. Enfim, vinculando essa ideia com a agricultura orgânica, a agricultura 4.0, incorporando novas tecnologias, o nosso potencial é imenso. Né? O Marcelo sabe disso. Eu, por ter um amigo lá na Embrapa, eu fuço um pouco, né, do que a Embrapa produz. E, gente, também quem conhece, procura conhecer. Para a gente perder esse preconceito de vira-lata, né? De que o Brasil não sabe fazer coisa, que sempre a gente é atrasado em relação ao centro do capitalismo. Grande bobagem, né? Grande bobagem. Nas ciências, nas artes, eu já citei 3 aqui, né? Há muitos outros, né? Por exemplo, na música, mas vou parar de falar, que senão eu vou ficar aqui desviando. E na indústria automobilística, né? Que é o paradigma, né, da indústria, é o paradigma da engenharia de produção. A engenharia de produção surge no Brasil, né, exatamente, né, na década de 50, quando a indústria automobilística se instalava, em função de uma estratégia de desenvolvimento do Juscelino, né, o Brasil potência. E na indústria automobilística há mudanças de paradigmas, ou ainda os princípios fordistas, né, tayloristas, fordistas predominam. Predomina, mas já há uma nova onda, né? Eu acho que um pouco essa lógica, né, da dinâmica dos processos em todas as dimensões da vida. Na indústria também. Então, ó, gente, alguém me... voltou. Todo mundo conhece o modelo T preto, né? O Henry Ford dizia como princípio da indústria moderna, lá no início do século passado,
que os consumidores poderiam desejar o carro que quisessem, desde que fosse modelo T preto. Algum tempo atrás, eu brincava com os alunos, né, com o grande avanço do modelo japonês de produção, da produção enxuta, flexível, produção ágil, que se o Henry Ford viesse visitar qualquer planta da Ford no mundo, ia ficar horrorizado, né? Seu princípio foi por água abaixo há muito tempo, né? Numa mesma linha de montagem, vamos aqui, tá bom, né? Acho que não tem... Continua essa planta da Ford aqui, tá bom. Numa mesma linha de montagem, linha final de acabamento dos automóveis, vocês veem não só veículos de cores diferentes, mas de modelos diferentes. Ou seja, é uma planta flexível, né? É uma planta ágil. A microeletrônica contribuiu muito isso, né? Com isso, em termos de equipamentos, máquinas, ferramentas de comando numérico, robôs, né? Troca rápida de ferramenta. Então a indústria se tornou diferente. Com essa grande revolução na indústria, nós chamamos de segunda revolução da indústria, que foi o modelo japonês, né? O toyotismo. Agora estamos transitando para uma outra revolução, que é a da produção sustentável. Esse veículo, eu acho que ainda é de concepção, eu não vi nenhum Ford U rodando por aí, em qualquer parte do mundo. Boston tem? Mas qual é a concepção? É um carro que foi projetado para utilizar energia renovável, para ser desmontado e utilizando peças e componentes de metal e polímeros recuperados. Em poucas palavras, esse é o conceito central de remanufatura. Portanto, a indústria da remanufatura, hoje, nos Estados Unidos, já movimenta mais de 15 bilhões de dólares, em vários segmentos. A gente pode entender, pô, mas essa coisa não é tão nova assim, não, né? Eu já lembro de pneu recalchutado, de motor retificado, não é? Pega o motor, vai lá na retífica, faz um retrofit e ele tem mais meia vida de uso. Agora, isso é marginal, não é? Na prática industrial. Agora, a ideia é que isso seja norteador, volto a dizer, de uma nova estratégia industrial, de uma nova estratégia de produção. Só na indústria automobilística? Não. Na indústria eletrônica? Sim. Na indústria... Qualquer segmento da indústria? Sim. Na indústria têxtil e confecção? Na indústria de alimentos? Portanto, como o velho Thomas Kuhn disse, se configura um novo paradigma de produção. Tá bom? Dá para entender que isso, de fato, vai nortear? Essa ideia vai nortear práticas, estratégias, ações, né, dos agentes? Bom, e o que isso tem a ver com a ideia das cidades? Não só das cidades, mas das regiões. Então, essa conexão que a gente se esforça em fazer do ponto de vista, volto a dizer, tanto da reflexão acadêmica, de pesquisa, de desenvolver trabalhos acadêmicos, até do ponto de vista da prática, né? A gente vai ver aqui um pouco. Isso aqui é um livrinho resultante de um projeto patrocinado pela FAPESP, né? Gestão de Sistemas Locais de Produção e Inovação. O conceito surgiu lá atrás, com os clássicos de clusters, né? E ganhou um rótulo aqui, tupiniquim, chamado APLs. Todo mundo já ouviu falar, né? Arranjos Produtivos Locais. Em poucas palavras, como pensar ou repensar as economias locais de cidades e regiões a partir dessa ideia de ações coletivas, eficiências coletivas, tá certo? E utilizar externalidades positivas da região. Esse é um conceito que vem, a gente vai ver aqui um pouco, eu não vou... essa é uma pesquisa que teve como, voltando, que teve como laboratório o Estado de São Paulo. Né? Não envolvendo a capital, porque a capital não é um cluster. Você pode ter em diferentes regiões da cidade, tem indústria de confecção aqui no Bom Retiro, mas a ideia foi identificar diferentes regiões do Estado, onde esse fenômeno do cluster, esse fenômeno dos arranjos produtivos locais, já começassem a se revelar como uma realidade econômica. Então, aqui, ó, o Polo Aeronáutico de São José dos Campos, autopeças, ferramentas e plástico do Grande ABC, plástico como uma derivada aqui de uma fase anterior, de predominância da indústria automobilística, que já não é tão forte quanto foi lá nos anos 70, 60, né? Equipamentos médicos hospitalares e odontológicos de Ribeirão Preto, em função do spillover, né, do transbordamento de conhecimento de uma faculdade de medicina, de uma certa universidade, de São Paulo.
Máquinas, ferramentas aqui em Sorocaba, calçados em Birigui, Franca, com uma especialização em calçados masculinos, calçados esportivos, né? Na concorrência com Novo Hamburgo, que é outro cluster lá do sul, houve uma especialização nesse segmento, né, de mercado, calçados masculinos e esportivos. Enfim, Birigui com calçados infantis. Alguém conhece essa região? Essa região exporta uma boa parte da sua produção de calçados infantis. O velho Marshall, que é um grande teórico lá dos distritos industriais ingleses, né, dizia que essa ideia dos clusters regionais criam um potencial de desenvolvimento porque, ao longo da trajetória do cluster, o conhecimento paira no ar. Que qualquer criança começa a perceber, poxa, meu pai já trabalhava com calçados, esse é o meu futuro profissional. E o conhecimento se difunde de várias maneiras. Eu acho que a ciência ainda não tem isso totalmente equacionada, né? Mas a realidade do mundo, da terceira Itália, do sul da Alemanha, dos queretsos japoneses e outras partes do mundo, e no Brasil, né, isso já se demonstra. Quanto tempo eu tenho, Marilene? Eu vou, então, mais 2 minutos. 2 minutos de prorrogação, juíza? Então, vamos lá. Rapidinho. Então, olha, em síntese, né, uma série de ações coletivas, o Ricardo estava conversando antes, de empresas, poder público local, agências de desenvolvimento, universidades, escolas técnicas e outros agentes, junto com a identificação de externalidades positivas, que são economias externas, por exemplo, a oferta abundante de mão de obra qualificada da região, matéria-prima disponível lá, né, na região, e outras externalidades positivas, concorrem para o aumento da eficiência coletiva da região. Ou seja, desenvolvimento sustentável do local e da região. Esse trabalho, em poucas palavras, né, elegeu aqui um conjunto de dimensões e 58 indicadores para avaliar o nível de desenvolvimento dessas regiões a partir desse referencial teórico, né? Então, dimensões desde dimensão tecnológica, senão não se desenvolve nada, a dimensão social, a dimensão institucional, como é que as leis locais, né, regionais, promovem ou bloqueiam desenvolvimento, promovem ou bloqueiam cooperação entre os agentes. Econômica, claro, a dimensão econômica é fundamental, senão não há desenvolvimento. A dimensão geográfica, a capacidade gerencial dos atores, das empresas, do poder público local, a capacidade gerencial da produção, das finanças, do marketing e de pessoas, a estrutura de governança predominante, enfim, o grau de inserção em cadeias globais, né, a internacionalização, enfim, gerou 58 indicadores. Eu não tenho muito tempo, mas eu fico à disposição. Esse é um trabalho derivado daquele livro, apresentado no Fórum do Euroma, que é um fórum europeu de gestão de operações, onde esse modelo, né, foi detalhado, aqui apenas alguns exemplos, como parametrizar e quantificar, de fato, né, o desenvolvimento desses sistemas locais de produção e inovação. Vai ou não? Então, eu posso, por exemplo, montar aqui um mapa de teia de aranha e identificar, segundo esses grandes indicadores, onde é que a região se desenvolveu mais, né? Por exemplo, São José dos Campos, na inserção internacional, onde é que há carências ainda, por exemplo, na questão geográfica, né? E outros, por exemplo, confrontando isso com outro, por exemplo, é um cluster nascente na indústria de confecção, muito nascente. Então, há carências em todas as dimensões. Claro, e para isso, a ideia de fazer propostas de melhorar os indicadores a partir de ações, né, de ações objetivas. Ações de caráter técnico, ações de caráter gerencial. Então, algumas análises importantes aqui. Eu posso comparar a evolução do cluster da região. Por exemplo, Limeira foi uma região importante do ponto de vista industrial. É o primeiro exemplo, talvez porque eu nasci nessa cidade. Mas eu conheço um pouquinho a história. Na história, teve lá um momento de industrialização baseado em máquinas agrícolas. Passou por autopeças lá, Freios Vargas. Alguém se lembra de Freios Vargas, né? Então, desenvolveu isso. E agora é um cluster de produção de semi-joias. Semi-joias, né? Bijuterias, né? Mais de 500 pequenas empresas operando, criando um problema ambiental tremendo,
em função do mau uso do mercúrio. Posso comparar diferentes clusters de um mesmo setor industrial. Posso comparar clusters de diferentes setores, por exemplo, cerâmica, móveis e produção de alta tecnologia, e comparar a evolução do mesmo cluster em função de alguns indicadores aqui. Bom, esse foi um exercício lá da época, isso já tem mais de 8 anos, né? Um certo ranking, uma certa classificação. Imagine aqui, como o índice Gini, né? Acho que muita gente conhece o índice Gini, de 0 a 1. Né? O 1 seria um cluster mais desenvolvido, né? E o 0, uma região, né, pouco desenvolvida em termos de ações coletivas, em termos de sistemas locais de produção e inovação. E eu posso analisar isso a partir de um quadrante, né, de desenvolvimento do cluster, desde um cluster embrionário até um cluster maduro, e em termos do nível de organização do cluster. Né? Uma situação de organização informal, e existe muito isso no mundo, não só no estado de São Paulo, até um cluster inovador. Também aqui só vou deixar, do ponto de vista da prática, esses foram alguns projetos que eu participei, alguns eu coordenei ao longo desses últimos, desde 2001, né? Começando lá por um projeto que a Fiesp nos encomendou para definir uma metodologia, né, de identificação de clusters, né, de sistemas locais de produção no estado de São Paulo. Até, eu vou citar o último aqui, esse projeto aqui, demandado pela Federação da Indústria da Bahia, que foi de identificar e analisar o nível de desenvolvimento dos clusters ou dos distritos industriais baianos. Ali o mapa da Bahia. Basicamente, o projeto envolveu um estudo de mapas e vistorias junto aos terrenos, às regiões. Né? Esse é o órgão do governo da Bahia. Vistoria das condições de infraestrutura, reuniões com os atores da região e cálculo de investimento estimado. Na síntese é o seguinte: a Federação da Indústria queria um estudo decente, de apenas 4 meses, para mostrar para o governador que tinha que fazer investimentos e qual era o montante de investimentos, em que setores e em que segmentos da indústria os governos deveriam investir. Os governos locais e o governo estadual deveriam orientar investimentos. Então, rapidamente, é isso. Aqui eu vou deixar também, posso deixar a apresentação, são outros desafios para a gente pensar. Tá? Inclusive, aqui, próximo da gente, como pensar em externalidades positivas e ações coletivas nesse cluster da saúde aqui da cidade de São Paulo. Qual o potencial disso e como é que, por exemplo, a gente poderia contribuir para isso. Então, já vou encerrar. Professor, eu não vou falar de Calum de Burger, que é um outro exemplo. Isso aqui, sim, é um conglomerado de empresas e ação de políticas públicas, né? Inclusive um centro de pesquisa, que é o Calum de Burger Symbiose Center, fundamentado no conceito de simbiose industrial. Mas talvez a gente marque uma outra hora para conversar sobre isso, fruto de uma pesquisa aí, patrocinada pelo CNPq. Marilene, estou terminando, tá? Então tá bom. São os projetos de pesquisa. O professor também tem essa mania, vê lá o Lattes, tá certo? Professor, vê o Lattes lá, pesquisa tem alguns lá. Tá bom? E só para encerrar é o seguinte: o professor Marcelo está no projeto, ainda que a gente não tenha conversado muito, um projeto encaminhado para o CNPq. Qual é o desafio? Inspirado num projeto do Fórum Econômico Mundial com a Accenture, essa empresa de consultoria estratégica, o grande desafio que a gente tem para vários setores da economia do mundo e do Brasil e das regiões, talvez até para a Amazônia, viu, Elias? É como as grandes inovações radicais, né, disruptivas, como se costuma dizer, né, na modernidade, vão impactar no sentido de acelerar a transição desse modelo de produção tradicional para o modelo de produção sustentável ou da economia circular. É claro que a economia circular e todos os desafios da ONU, aqui, os ODS, vão depender muito de como as pessoas, os agentes, a universidade e os governos vão manusear essas inovações. Elas, por si só, né, não são varinha de condão. Né? Põe a tecnologia lá e ela se resolve. Né? Deus ex machina. Alguém chamou isso de Deus ex machina. A máquina resolve tudo. Tá certo? Gente, muito obrigado. Desculpe aí a empolgação, mas eu fico à disposição. Alguma coisa aqui a gente produzindo literatura, vários colegas participaram daquela coletânea. Esse aqui é um livro mais recente, né, da era do ecobusiness, onde a gente procura difundir um pouco essas ideias.
deixo uma última mensagem aqui. Muito obrigado. Quero aqui, vou roubar mais 2 segundos. Uma homenagem à Marilene, que é a guerreira que conseguiu viabilizar isso aqui. Uma salva de palmas à Marilene. Eu vou abrir para uma pergunta depois disso, né? Não tem como. Alguém quer fazer alguma pergunta para o professor? A gente faz uma rapidinha, não? Então, vamos lá. Mas o professor Amato foi tão modesto quando ele colocou os últimos projetos que ele trabalhou. Só, já que ninguém fez nenhuma pergunta, para complementar, né, eu tenho participado com o professor de algumas apresentações do modelo de economia circular. E a indústria tem nos procurado para falar muito sobre esse tema, né, professor? Mas as prefeituras não. Isso é uma preocupação, né? As prefeituras têm ficado afastadas ainda deste modelo, com certeza. Antes da gente começar o terceiro painel, eu queria lembrar que no site das inscrições vocês podem preencher a avaliação do evento. Todas as apresentações autorizadas pelos palestrantes estão lá para download, fotos do evento, né? E no site do Conect Cidade já está online, tá? Se alguém acabou de ver alguma apresentação, o Gabriel já está colocando ali online.